Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Top FM o contador, perito contábil e também professor universitário de graduação e pós-graduação da IT, Luiz Fernando Nóbrega. Tem uma vasta experiência aí, inclusive foi presidente do Conselho Estadual, não é, Luiz Fernando, de contabilista aqui do estado de São Paulo. Vamos falar sobre um assunto que, como o Daniel Martins disse logo no começo do programa, ninguém gosta muito de falar sobre carga tributária e tudo mais. Luiz, você é contador, sempre está lidando aí com as empresas e uma das maiores reclamações que se tem é com relação aos impostos. Na sua opinião, a carga tributária no Brasil, ela é reticências? Bom dia, Luiz. Bom dia, Du. Bom dia, Daniel. Prazer estar com vocês aqui. Bom dia aos ouvintes da Top FM. Bom, começando com a pergunta sobre carga tributária, até é fácil responder, nem precisa ser contador para falar de carga tributária, né? Só ser contribuinte e ter as retenções aí, imposto de renda na fonte e outras que tais, que a gente sabe que a carga tributária é muito alta. E até as últimas notícias que têm saído na imprensa, elas dizem que a arrecadação aumentou, né? Aumentou bastante. E em contrapartida, os gastos públicos também aumentaram. O que acontece é que o governo gasta muito mal, né, todos os governos, e aí a carga tributária ela tende a sempre aumentar, né? Um contribuinte acaba pagando uma conta por conta de que os nossos gestores não sabem gastar direito. Então a pergunta é arrecadar mais ou gastar menos? Na verdade, se as duas acontecessem simultaneamente, nosso país seria muito melhor. O ponto é, as fiscalizações, sejam elas federal, estadual ou municipais, elas estão se sofisticando, cruzamentos cada vez mais precisos e assertivos, né, em tempo cada vez menores. Para quê? Para ter nos cofres públicos mais dinheiro. A carga tributária sempre aumentando e, infelizmente, os gastos públicos aumentando também em proporção igual ou maior e sem uma contrapartida para a população, né? Isso que é o pior. Luiz, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Top de novo. Bom dia, Daniel. Então, a gente estava falando, né, Eduardo, um pouco antes das 8 horas, se existe algum país no mundo que se paga mais imposto do que no Brasil. Existe? Quais países? O Brasil teria em qual ranking ali do impostômetro? Eu confesso que foge assim o ranqueamento, mas existem países que gastam, que têm a carga maior. Só que a contrapartida que é dada para a população, ela é muito maior do que acontece no Brasil. O ponto é que aqueles países lá nórdicos, Finlândia, Noruega, elas têm uma carga tributária altíssima, só que o transporte público nesses países não é cobrado, a educação é uma educação de qualidade, existe segurança. O ponto é que no nosso país a gente vê uma situação de uma carga tributária muito alta. E além disso, né, a maioria da população ainda tem que ter dispêndios aí com segurança para colocar uma câmera em casa, para morar num condomínio horizontal ou vertical, tem que ter dispêndios com educação particular, saúde, né? Quem depende da saúde pública no Brasil sofre demais, então tem que ter um plano de saúde, ou seja, a carga tributária é alta e nós temos, entre aspas, uma outra carga tributária invisível que a gente paga, e acaba sendo assim absurdamente pesada para o contribuinte. É verdade. E Luiz, além dessa questão toda da carga tributária e tudo mais, tem os esforços com relação ao combate à sonegação fiscal no Brasil. Está aí a Operação Lava Jato, que é um maior reflexo disso. O Ministério Público tem uma parcela muito importante nisso, mas você já teve aqui outra vez e comentou, esse trabalho do Ministério com a Receita, ele é fundamental. E a tendência é que, já está acontecendo de um tempo para cá, que esse ciclo está ficando cada vez menor, né? É verdade. O Brasil, em paralelo à questão da carga tributária, ele investe muito, né, em tecnologia para combate a 3 vertentes principais, né? A sonegação fiscal, o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro. Especificamente com relação à evasão fiscal, né, a sonegação fiscal, a gente vê que existem controles que eles estão cada vez mais interligados, conectados, para que cada vez menos tempo o contribuinte seja mais fiscalizado. O que eu quero dizer? Então, o contribuinte ele entrega a sua declaração de imposto de renda pessoa física, que é o que a maioria da população conhece. Só que existem outros reportes que são feitos, principalmente a Receita Federal, através de imobiliárias, através de cartórios, através de operadoras de cartão de crédito, de planos de saúde,
que informam para a Receita situações de movimentação financeira, de movimentação com gastos com médicos, gastos com cartão de crédito, que traçam um comportamento de consumo. Esse comportamento de consumo, aliado às informações aí bancárias, informações aí com aluguéis, com compra de imóveis, dão à Receita um poder de fogo para já ir assertivamente ao contribuinte. Olha, aconteceu uma movimentação de X mil reais na sua conta corrente, você está gastando tanto no seu cartão de crédito e a sua renda não está compatível. Existe até, né, a título de curiosidade, uma equipe dedicada de auditores da Receita Federal que monitoram as redes sociais. Para quê? Para que comportamentos atípicos que são ostentados muitas vezes na rede social, peraí, a sua declaração não está condizente com o que você está mostrando. Então está viajando para o exterior, você está em restaurantes caros, e até nem é o próprio contribuinte, né? Às vezes a esposa do contribuinte posta ali, né, o carro novo, presente do maridão. Opa, peraí, como é que o maridão está dando um carro desse valor e a renda dele lá na declaração está pequenininha? Então, existe um esforço muito grande nesse combate dessa tríade, principalmente no Brasil, a evasão fiscal. E Luiz, você também tem participado, dado palestras e eventos aí que tratam da conduta das empresas e também os programas de integridade, principalmente relacionados ao poder público. Por que é importante discutir esse tipo de assunto, Luiz? Bom, primeiro porque o Brasil, como eu disse, a evasão fiscal é prioridade. A corrupção e a lavagem de dinheiro não é tão prioridade no nosso país. Porém, os esforços mundiais vão nessa linha e o Brasil obrigatoriamente tem que entrar nesse combate. Um exemplo disso é a lei de lavagem de dinheiro. O Brasil foi signatário de um compromisso em 88 e demorou 10 anos para regulamentar a lei. E aí vem tendo aperfeiçoamentos. A lei de corrupção na mesma linha. Isso significa que existe uma preocupação que vai ser um efeito colateral para nós nesse combate. A ter mais transparência, a ter mais prestação de contas, a ter um combate mais efetivo nisso. Aí que entra o programa de integridade, o compliance, onde as empresas, entidades de terceiro setor, entidades esportivas, até partidos políticos, né? A gente vê um aumento exponencial de número desses partidos, terão que ter o programa de integridade. Nós temos um estado, que é o estado do Rio de Janeiro, que editou uma lei que obriga qualquer empresa que transacione com o serviço público a ter o programa de integridade. É uma lei recente, é de outubro do ano passado, mas que vai vigorar em 6 meses. E nessa linha tem uma série de projetos de lei de origem do Senado, de origem da Câmara dos Deputados, tem moções por parte da Associação dos Juízes também, para que se torne obrigatório no país que as empresas que transacionem com o poder público, partidos que recebam aquele fundo partidário, os próprios entes, né, municipais e estaduais que recebam repasses federais, tenham que ter o programa de integridade. Para quê? Para comprovar que aquilo, que a empresa, que a entidade, que a entidade assistencial, as ONGs, organizações religiosas, tenham um controle maior. Porque, veja, a gente está falando de carga tributária, a gente está falando que o governo gasta mal. Então é uma forma de, pelo menos nessas interlocuções, de dizer, olha, eu estou investindo na empresa XPTO, na entidade XPTO, mas essa entidade ela tem um programa de integridade efetivo. A palavra efetivo muda tudo, porque no escândalo da Lava Jato a gente via que grandes corporações, grandes construtoras tinham um programa de integridade. Pois é. Mas ele não era efetivo. Começava pelo primeiro pilar, que é o compromisso da alta administração. Isso não existia. Então esse movimento que a gente está vendo no país, ele está em linha com ações internacionais e o Brasil, quer queira, quer não, vai ter que se adaptar. Agora, Luiz, você acha que as empresas estão preocupadas com essa questão da integridade? Eu digo isso porque isso exige não só uma mudança de conduta, mas uma postura que no Brasil, dos empresários, ela vem de há muito tempo, né? Que é a questão da sonegação. Qual é o pensamento, não de todos, acredito que muita gente não pensa assim, mas se cobra muito, então o governo cobra muito, então eu vou sonegar uma parte disso para me sobrar, para eu ter investimento e tudo mais. E aí você está falando nisso, as empresas têm a integridade. Como é que está essa? O que você tem avaliado aí? Está mudando o comportamento do empresariado e das lideranças de empresas? Está mudando sim. Por quê? A gente vê que, como eu disse no início, os cruzamentos fiscais estão ficando cada vez mais consistentes e transcendeu daquilo que no passado se acreditava,
que era a questão de nota fiscal, de compra ou de venda. Mudou isso. Então, existe um rastreamento muito consistente das operações financeiras. Até recente, agora, em janeiro desse ano, começou a vigorar a movimentação em espécie. Então, determinado valor que a empresa recebe em espécie, ou pessoa física também, ela tem que fazer um reporte para a Receita Federal. Ou seja, esse cenário de cruzamento fiscal já é um motivador para que a empresa ande na linha. Em paralelo a isso, e eu tive na Associação Comercial de São Paulo recentemente, falando para os pequenos empresários, por que ele precisa ter um programa de integridade? A gente fala, bom, então grandes corporações vão ter que ter, quem transaciona com o serviço público vai ter que ter, e os pequenos? Bom, se esse pequeno tem um cliente, ele é fornecedor de uma grande empresa, ela está preocupada em que, ao comprar de um pequeno, esse pequeno seja minimamente honesto, com seus impostos em dias, para quê? Por uma questão reputacional. Aí não é nem questões financeiras, etc. É questão reputacional. Eu vou comprar de uma empresa que daqui a pouco está envolvida num escândalo, está sendo pega por um ente fiscalizatório, autuada por Receita Federal, por Estado, Prefeitura. Não. Então os pequenos, por conta até de sobrevivência, de ter um cliente grande, ela vai ter que adotar. E é bom dizer que aí a questão efetividade, ela é adequada a cada perfil. Então, uma grande corporação deve ter que ter um setor dedicado, com um responsável pelo compliance, etc. A pequena empresa, existe uma portaria conjunta da micro e pequena empresa, que ela diz, olha, o programa de integridade para o pequeno, ele precisará ter 2 folhas, né? Um panorama do que é a empresa, quais são os seus fornecedores, quais são os seus clientes, o setor que atua, enfim, e uma outra com as políticas que ela entende necessária para a sua realidade. Ou seja, não precisa de um investimento grande, volumoso, para que o programa seja efetivo, mas o caminho mostra que todas terão que ter. A gente está chegando já quase no final da entrevista, mas antes, Luiz, vai ter um evento nessa semana que trata justamente da conduta das empresas e também os programas de integridade. Queria que você falasse um pouco mais sobre o evento, qual o horário, quem se destina, as inscrições. Bom, a ideia desse evento é para as entidades de terceiro setor, né? A gente percebe que nessa linha de controles, etc., essas entidades precisam ter efetivamente o programa de integridade para que ela tenha a sua prestação de contas de uma forma mais tranquila, sem ressalva, que evite bloqueios. E eu uso muito para as entidades do terceiro setor, que, abre aspas, estão visadas até para lavagem de dinheiro. Ô Luiz, mas normalmente são organizações religiosas, aquela turma que tem assistencialismo no sangue. Infelizmente, elas são ou ousadas ou às vezes não são tão profissionais, o que causa para elas problemas na sua prestação de contas, situações de serem investigadas até pelo Ministério Público. Então essas entidades, num curto prazo, elas terão que ter o seu programa de integridade para continuar recebendo. E o que a gente vai abordar nesse curso é que a prestação de contas e o compliance. Tem uma frase de Júlio César que diz o seguinte, não basta que a mulher de César seja honesta, ela sequer pode parecer suspeita. Isso é uma máxima que vale muito para as entidades do terceiro setor. Que elas têm que, não pode ter nada que manche a sua reputação por N motivos, inclusive a questão de receber os recursos. Então, vem um colega de São Paulo, um advogado especialista com relação às entidades do terceiro setor, falar na parte de prestação de contas, e eu entro na parte de compliance para alertar essas entidades da necessidade desse programa, né? Nesse momento, ele é obrigatório? Ainda não, mas será, num curto prazo. Porque para transacionar com os órgãos públicos, para receber repasses, seja municipais ou estaduais ou até federais, elas logo terão que ter seus programas de integridade valendo. Então, é o que vai acontecer na sexta-feira, lá na Universidade do Sagrado Coração. É isso aí, estou vendo aqui, vai ser dia 2 de fevereiro, é isso? 2 de fevereiro. Das 9 às 17 horas. É um curso do dia inteiro. Do dia inteiro. Quem quiser mais informações, como é que pode obter aí detalhes, como é que é, Luiz? Ele pode entrar no site da Aldisa, aldisa.com.br, e ali ele vai ter todo o caminho para fazer a sua inscrição.